Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um final de semana abençoado, onde Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importantíssimo. A gente vai fazer um raio-x do atual momento do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre a situação do sócio torcedor do Vasco da Gama, as categorias de base, a preparação do Vasco da Gama para o jogo contra o CRB, que acontece no dia 16 de setembro, na próxima quinta-feira. Diniz começa hoje aí o seu trabalho no Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre essa situação que surgiu na parte da manhã, Germancano podendo deixar o Vasco da Gama. Como assim? Vamos falar sobre a situação de reforços, Nenê cada vez mais próximo do Vasco da Gama, e a gente vai abordar a situação política do Vasco, porque a partir do dia 14, essa liminar que pendura o Jorge Salgado como presidente do Vasco de forma interina pode cair a qualquer momento. Perfeito? Bom, vamos lá. Eu vou pedir para você deixar aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Antes eu vou passar um informativo aqui sobre o estado de saúde do baixinho Romário. O Romário foi internado às pressas para fazer uma cirurgia para retirar aí o apêndice. E graças a Deus a cirurgia do Romário ocorreu tudo bem. Graças a Deus. Baixinho, melhoras aí, meu senador. Você tem muito a dar para a política brasileira e para o esporte de uma maneira geral aqui no Brasil. Bom, com relação ao sócio torcedor, saiu o relatório aí do mês de agosto e ficou constatado que o Vasco da Gama perdeu 126 mil sócios em 20 meses por conta de duas gestões famigeradas, de Alexandre Campelo e também de Jorge Salgado. O torcedor do Vasco acordou, não vai colocar dinheiro em gestões aí que não tem transparência. O torcedor do Vasco quer saber para onde vai o dinheiro do clube. Perfeito? Para colocar dinheiro no Vasco da Gama somente como sócio estatutário, para ter direito a voto, para tirar esses pilantras daí. Com relação às categorias de base, as categorias de base do Vasco da Gama vai a Conselheiro Galvão hoje, tanto o sub-15 e o 17. Os jogos acontecerão às 13 horas e às 15 horas. Os confrontos são válidos aí pela Taça Guanabara. Sorte ao sub-15 e ao sub-17. As duas categorias estão muito bem aí na Taça Guanabara. Com relação ao jogo aí contra o CRB, o Vasco continua fazendo a sua preparação para enfrentar o CRB. Essa partida acontece no dia 16 de setembro, na próxima quinta-feira, às 19 horas, lá no estádio Rei Pelé. O Vasco ainda vai ter 6 dias de treinamento. Durante a semana, quem treinou o Vasco foi o Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix. Perfeito? Hoje o Diniz já vai ter a cara aí, conhecer os jogadores do Vasco da Gama, e o Diniz será apresentado na segunda-feira. A gente aguarda aí a reapresentação do Galarza, que tirou uma folga, a gente não entende o porquê, e está no Paraguai. Perfeito?
Com relação aqui ao novo treinador, o Diniz, se tem uma perspectiva positiva aí, embora não tenha concordado com a vinda do Diniz. Na minha opinião, o Vasco continua aí na 9ª colocação, 6 pontos dá pra gente tirar ainda, e a gente precisa chegar ao G4 o mais rápido possível. Sobre a situação aí envolvendo os reforços recém-chegados, o Valber foi inscrito ontem no BID. A gente aguarda aí a inscrição do Sanches e do próprio técnico Diniz no boletim informativo da CBF. Perfeito? E é o seguinte, pessoal, a gente vai falar aqui sobre a situação aí envolvendo saída de jogadores. Hoje, pela parte da manhã, houve um burburinho aí que o Nenê recebeu que o Cano recebeu propostas aí de diversos times da Série A, como o caso do Ceará, do Fortaleza, do Corinthians, Atlético e São Paulo. A tendência é que Nenê fique no Vasco da Gama até dezembro. Depois é um grande ponto de interrogação. Mas cismei com o Nenê. O nosso Cano teria aí propostas desses clubes aí, entendeu? Então uma situação muito complicada envolvendo aí o nosso atleta, o nosso maior ativo, o Germancano, que pode deixar o Vasco da Gama. Agora sim, falando do Nenê, ontem uma informação do Wilson Pimentel, jornalista aí, a negociação com o Nenê, ela avançou sim, e o técnico Diniz deu o aval positivo. O Nenê, portanto, com os 2 pés aí no Vasco da Gama. Apesar da idade, eu creio sim que o Nenê possa ajudar muito o Vasco da Gama. E sobre essa situação aí da política do Vasco da Gama, ontem o Levin teve lá no canal do meu amigo Careca, e é o seguinte, o Levin falou sobre essa situação do sistema. O sistema vai ser posto por terra, empresários não terão vez na base do Vasco da Gama. Perfeito? O Vasco vai negociar contratos aí positivos com relação à Rede Globo e a outros fornecedores, e o Vasco tem tudo aí para voltar a ser o que era. Sobre essa situação envolvendo a justiça, possivelmente o julgamento vai ser marcado na terça-feira. Da próxima terça-feira em diante, a qualquer momento pode cair aí a liminar que sustenta Jorge Salgado no poder. Então a gente aguarda aí toda essa situação. É um momento aí de muita ansiedade para todos nós vascaínos que acreditamos até aqui no mês de setembro. E vai dar muito Vasco, tenham certeza disso. O sistema vai ser posto por terra e a gente vai ver aí o presidente de fato e de direito do Vasco da Gama, o Levenciano, colocando a casa em ordem. E eu tenho certeza que com o Leven surgindo aí no Vasco da Gama como presidente, a gente vai ver o nosso clube aí na Série A no ano que vem e consequentemente com um time forte. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!